Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, olha, prepara o coração, porque eu vou falar de 4 livros em que o final vai te deixar assim, olha, de queixo caído, que vão com certeza te surpreender. Não tem só livros de mistério pra indicar pra vocês aqui não, tá? A gente tem livros de outros gêneros também que tem aqueles finais assim arrebatadores, que você termina de ler aquele livro e você fica 10 minutos imóvel pensando, meu Deus, o que acabou de acontecer? E particularmente é o meu tipo de livro favorito. Gente, chegar nas últimas páginas e ter uma grande reviravolta, assim, algo que você nunca imaginava, que você realmente não esperava, é a melhor sensação do mundo. Principalmente pra gente que já tá acostumado a ler muito e que dificilmente os plots assim mais comuns vão de fato nos surpreender. Então quando tem aquela reviravolta incrível e inesperada, é a melhor coisa que acontece. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e também das recomendações. Lembrando que esse vídeo não vai ter spoiler, tá? Eles são assim realmente finais surpreendentes, mas eu não vou contar nada pra vocês. É só pra realmente instigar e deixar aquele gostinho pra vocês terem vontade de ir lá e conhecer essas histórias, porque vale muito a pena chegar até a última página. Então é isso, deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, compartilha muito esse vídeo com os amigos, comenta aqui embaixo se vocês querem recomendações assim mais diversas, como de finais ou recomendações de romances específicos, de algum plot específico, que eu adoro fazer esse tipo de vídeo. Então comenta aqui e bora lá! Esse vídeo não tem só livros de mistério, mas eu precisava começar com um livro que é um mistério barra suspense de assim, ninguém menos, ninguém mais do que a nossa querida rainha do crime, Agatha Christie. E assim, de todos os livros que eu já li dela, eu acho que eu li mais ou menos uns 15, quase 20, eu acho que ainda não cheguei no número 20, mas de todos os que eu li dela, Noite Sem Fim com certeza é o que tem o grande final, a grande reviravolta mais surpreendente de todas. Eu sou até um pouquinho suspeita pra falar, porque eu realmente amo muito os livros da Agatha. Ela é uma das minhas autoras favoritas. Ela faz sempre eu sair da ressaca literária, me apaixonei pelo gênero de mistério e suspense graças a ela. Só que eu já li muitos livros dessa autora, então eu tô acostumada às vezes com algumas reviravoltas e algumas coisas que de fato eu fico, beleza, eu consigo adivinhar o que acontece, o que vai acontecer já na metade do livro, sabe? Porque eu já tô acostumada. Porém, Noite Sem Fim, gente, eu não sei nem por onde começar a explicar pra vocês, porque eu terminei de ler esse livro e eu fiquei em choque, em completo assim estado de choque com tudo que tinha acontecido. Pra começo de conversa, eu não dava nada pra esse livro quando eu comecei. Ele não tem nenhum dos protagonistas tão famosos que a gente tá acostumado, como Poirot ou a Miss Marple. Eu nunca sei como se pronuncia o nome dela, mas enfim. Ou seja, não tem os dois detetives assim mais conhecidos da autora. Então são protagonistas assim, né, mais que ficam no anonimato e tudo. Então eu já tava assim, será que vai ser legal? Não sei. A sinopse do livro me atraiu, porém não era também aquela coisa que, nossa, quero muito ler, sabe? Só que eu comecei e aí eu falei, tá legalzinho, tá interessante, vamos terminando e tal. Não é um livro grande. Só que as coisas foram acontecendo, começou a acontecer as coisas, e aí, de fato, quando tudo explode e tudo começa a acontecer, e o grande segredo é revelado ali nas últimas páginas, eu fiquei... Eu não suspeitei disso em nenhum momento. Como pode a mente dessa mulher ter criado uma história tão genial? Nossa história começa com o jovem casal Michael e Ellie. Quando o Michael conhece a Ellie lá no Passo do Cigano, é amor à primeira vista, eles se apaixonam e resolvem se casar. E para começar a vida de casados, eles vão comprar uma casa abandonada lá no Passo do Cigano, que foi onde eles se conheceram. Porém, antes deles se mudarem para o lugar, eles recebem um aviso de uma velha senhora que fala para eles não irem morar naquele local, porque ele é amaldiçoado e tragédias vão acontecer com eles. Só que é claro que eles não dão ouvidos para o que a velha senhora estava falando, se mudam para tal casa abandonada, que agora está reformada, e aí coisas estranhas vão começar a acontecer e vão abalar o casamento deles. Acidentes inexplicáveis e até mesmo tragédias vão acontecer naquele lugar. E agora eles precisam descobrir se a maldição daquela senhora é verdadeira ou se tem alguma outra coisa que tá acontecendo por trás de tudo isso. Confesso que essa coisa meio de maldição e tudo mais, o sobrenatural da Agatha Christie não me atrai muito. Eu já li outros livros dela em que ela explora, né, um pouquinho mais essa parte e realmente eu não gosto muito. Então, quando eu li essa sinopse, eu não me interessei tanto pelo livro, até dei uma enrolada pra começar a ler. Só que
Gente, eu queria ter lido esse livro antes, porque ele é absurdo de bom. O começo, eu já dou um alerta pra vocês que aí forem pegar o livro pra ler. Ele realmente é um pouquinho mais parado, demora para as coisas começarem a acontecer. Apesar do livro ser curto, tá? Todos os livros da Agatha, na verdade, são curtinhos. Esse aqui tem exatamente, deixa eu ver aqui quantas páginas. 220, então ele é muito curtinho, gente, sabe? Assim, dá pra você ler em uma tarde se você tiver aí um tempinho livre. Só que o comecinho, ele é um pouquinho mais arrastado, mas por favor, deem uma chance pra essa leitura, porque não só o final, mas tudo que vai acontecendo na história é, assim, surpreendente. Mas o final é, sem dúvida, um dos melhores que eu já li dessa autora. A Zetian é uma protagonista que vive em um mundo que sacrifica mulheres pelo poder, ou pelo que eles gostam de dizer, o bem maior. Na verdade, nesse mundo existem apenas duas opções para as mulheres. Ou elas se casam e servem os seus maridos pelo resto da vida, ou elas vendem o seu corpo e a sua alma para o exército, a fim de destruírem as bestas que invadiram o planeta Terra. Eles usam a energia vital das mulheres para que os pilotos homens consigam governar e controlar grandes máquinas e irem para a guerra. Acontece que a maioria das mulheres nem sequer volta da primeira missão, porque a energia delas é tão sugada que elas não sobrevivem. E isso foi o que aconteceu com a irmã mais velha da Zetian. E agora, essa nossa protagonista está determinada a ir atrás de vingança. E por isso, ela vai se candidatar para ser uma concubina, que vai oferecer a sua energia vital para um piloto homem para terminar com a guerra. Só que na sua primeira missão, ela já descobre algo que eles não viam há muito tempo. Na verdade, ela é uma viúva de ferro, que ela não entrega sua energia vital, mas sim, ela suga a energia vital do homem piloto. Entre os pontos positivos de Viúva de Ferro, é claro que o final é simplesmente arrebatador. Eu não esperava de maneira alguma. Eu fui lendo o livro e criando várias teorias na minha cabeça. Eu tinha 1 milhão de teorias do que poderia acontecer e do que poderia ser a grande verdade da história, mas nenhuma não passou nem perto do que de fato é o final desse livro. Meu Deus, gente, pra vocês terem uma noção, eu terminei ele, eu fiquei assim em choque, eu fechei o livro e eu sentei aqui na sala de casa e fui contar pra minha mãe, pro meu pai e pro meu irmão. Gente, então, vocês não vão acreditar nisso. Eles nem leram o livro, mas eu tive que sentar e contar porque eu precisava discutir com alguém o final dessa história, porque ele é tão surpreendente, eu fiquei tão em choque com tudo aquilo, que, meu Deus, eu acho que foi simplesmente isso. Eu fechei o livro e eu fiquei... Meu Deus! Essa eu acho que foi a minha reação assim mais verdadeira, porque é incrível, gente. A mente dessa mulher, dessa autora, é algo assim... Uau, sabe? Uau, porque eu fiquei em completo choque de verdade com tudo que aconteceu na história. Eu gostei do livro, em geral, assim, da narrativa, de toda a história, ela é muito interessante, porém eu acho que o grande destaque é realmente o final do livro. Ele faz parte de uma duologia, mas o segundo livro vai ser publicado só em 2024, a gente não tem previsão de quando que vai sair no Brasil, só que eu preciso alertar que eu terminei e eu precisava ler o segundo livro, então por favor, publiquem logo, porque eu preciso saber o que acontece depois desse final. Inclusive, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, eu não costumo marcar os livros com post-it nem nada, sabe? Eu tenho preguiça, na verdade. Só que esse livro foi tão bom e teve um final, assim, olha só, que eu tive que marcar. Eu fiz 2 marcações aqui nas últimas páginas, porque realmente foi tão, assim, incrível que eu tive que assinalar esses momentos, porque, olha, foi algo... me deixou completamente boquiaberta, eu fiquei assim de queixo caído, em choque, imóvel por vários minutos depois que eu terminei de ler esse livro, e valeu muito a pena, de verdade. Assim, se você leu algum comentário ruim sobre essa história, eu entendo, ele tem pontos, assim, né, o livro em si, que poderiam ser melhorados. Eu acho que ele poderia, né, ter tido uma revisão um pouquinho melhor, então tem algumas falhas, mas mesmo assim a história não deixa em desejar, assim, praticamente nada, sabe? A gente tem um arco bem completinho e vale a pena, assim, gente, cada página, porque o final é muito bom mesmo. E eu já tô completamente ansiosa pra ler o segundo livro. Meu Deus, eu preciso saber o que acontece depois dessa história. Então, sim, vale muito a pena ler Viúva de Ferro. Para os fãs de uma boa fantasia, a série Sombriossos da Netflix ficou no top 10, eu acho que inclusive ela ainda tá no top 10 de séries mais assistidas desde que lançou a segunda temporada. E a gente sabe, ou pelo menos, né, eu acredito que a maioria das pessoas que me acompanha sabe, que na verdade a série de Sombriossos conta a
história não só da trilogia principal do universo Grisha, mas também da duologia de Six of Crows. E eu precisava, gente, sem sombra de dúvida, citar pelo menos esse primeiro livro aqui. Nossa aventura começa quando Cass, o dono do Clube do Corvo, recebe uma proposta irrecusável de liderar um assalto praticamente impossível, assim, algo inimaginável de se cumprir, para evitar que uma terrível droga acabe caindo nas mãos erradas. E é claro que, como ela é o Cass, ele vai aceitar, vai topar essa missão, mas claro que não sem ajuda. E por isso ele vai reunir outras 5 pessoas, entre eles ladrões, jogadores, criminosos, né, fugitivos, grishas e muito mais, para montar a equipe perfeita, ou talvez imperfeita, e realizar esse grande assalto e colocar, no caso, a vida de todo mundo em jogo, mas por uma boa quantia de dinheiro. Essa é a premissa básica de Six of Crows e eu não vou falar muito pra vocês porque eu acho que a grande graça deste livro aqui é você ler e ir descobrindo as coisas conforme acontecem. Uma das coisas mais incríveis do Grishaverso é que é um fandom que eles evitam te dar spoiler de muita coisa, sabe? A gente até vê algumas piadinhas e coisas relacionadas aos casais, mas, por exemplo, quando eu li Sombra e Ossos, eu já tava fazendo parte do fandom do Grishaverso, e mesmo assim, quando eu peguei Six of Crows, cada capítulo era uma surpresa diferente, porque eu não tinha pegado nenhum spoiler. Então, realmente é aquela leitura prazerosa que você descobre, a cada página tem uma coisa nova acontecendo, um mistério sendo solucionado, sabe? Um plot novo, um monte de coisa acontecendo, e isso é muito legal. Então, eu não vou falar muito pra vocês, assim, da história, porque eu quero deixar esse gostinho de descoberta pra vocês. Também quero avisar que se você já assistiu a série Sombra e Ossos, ainda assim você precisa ler Six of Crows, porque a história do livro, tanto desse primeiro quanto do segundo, é bem diferente do que é apresentado na série. O que a gente tem na série, na verdade, é como se passasse antes de começar esse livro aqui. Então é mega importante que você leia as histórias, porque vale muito a pena de verdade. E olha, não vou falar muito porque eu quero que vocês se surpreendam, assim como eu, a cada página, a cada capítulo. Eu deixei o melhor para o final. Mas antes de eu falar desse último livro, que, olha, é um dos meus favoritos da vida, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha muito esse vídeo, gente, que me ajuda a convencer seus amigos leitores a conhecerem aqui meu canal. Tô sempre trazendo dicas bem legais pra vocês. E também comenta aqui embaixo qual foi o livro que mais te surpreendeu, que você terminou de ler e você ficou, meu Deus, o que eu acabei de ler, que livro incrível foi esse? Só lembra de não dar nenhum spoiler, tá? Mas deixa aqui embaixo o nome que eu vou adorar saber as indicações de vocês também. E rufem os tambores para ele. Simplesmente a melhor fantasia que eu já li até o presente momento, tá? Até a gravação desse vídeo, por favor, porque eu leio muito, então talvez eu mude de opinião. Mas até o presente momento, A Guerra da Papoula é, de longe, um dos melhores livros que eu já li e principalmente uma das melhores fantasias que eu tenho na minha estante. Esse livro, ele é, assim, maravilhoso do começo ao fim, apesar de ele ter muita coisa terrível acontecendo durante a história. E nossa história começa acompanhando a protagonista Rin, que é uma órfã e que, pra fugir de um casamento arranjado, ela vai se inscrever num dos testes mais difíceis do reino, para entrar em Cinegard, que é a maior academia de soldados do exército. Quando ela finalmente consegue entrar na academia, ela acha que agora sua vida vai melhorar. Mas a coitada não podia estar mais enganada, porque quando ela chega na tal escola, ela começa a ser humilhada não só pelos colegas, mas também pelos próprios professores. No meio disso tudo, ainda pra ajudar a situação da menina, entendeu? Que ela, coitada, ela quase não sofre nesse livro, né? Meu Deus, uma das protagonistas que mais sofreu na história dos livros já escritos, entendeu? Mas pra ajudar toda essa situação, o Império Nicara, que é onde ela vive, tá prestes a entrar em guerra pela 3ª vez com a Federação de Mugen. A Terceira Guerra da Papoula tá prestes a eclodir. E agora os alunos vão deixar de ser só, né, aprendizes, mas vão ter que também ir pra linha de frente e lutar nessa guerra contra esses soldados da Federação que são piores do que máquinas. Mas é claro que o final é a melhor parte, porque é simplesmente, absurdamente, incrivelmente
maravilhoso, tá? Eu gosto muito da Rin, ela é uma das minhas protagonistas favoritas, porque ela não é uma personagem boazinha. Nesse livro não existem vilões e mocinhos, tá? Todo mundo aqui comete erros, todo mundo é humano, erra pra caramba, e a Rin é uma delas. E uma das atitudes que ela tem no final do livro é realmente algo que me deixou extremamente surpresa, mas ao mesmo tempo eu fiquei... É isso, é exatamente isso. Foi pra isso que eu comecei a ler esse livro, era o que eu esperava, entendeu? Então, com certeza, a Guerra da Papoula, ela surpreendeu muito as minhas expectativas. Tem um final arrasador, que assim, me fez querer desejar ler o segundo livro logo. Eu estou lendo o segundo livro neste momento. A Guerra da Papoula faz parte de uma trilogia. O segundo livro é A República do Dragão. E eu tô lendo agora e, gente, eu adoro me lembrar o quanto que eu amo esse universo, sabe? O quanto que eu gosto dessa protagonista. Então... sério, por favor, se você pegou a Guerra da Papoula, achou meio arrastado, dá mais uma chance porque vale muito a pena. O final é surpreendentemente bom, assim, ele é muito bem escrito e ele traz a guerra pela visão de fato do que é uma guerra e não apenas por uma coisa fantasiosa que é o que a gente tá acostumado. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixei pra falar da Guerra da Papoula no finalzinho, porque eu sabia que ia ficar meio longo, porque eu gosto de completar esse livro, ele é um dos meus favoritos, então eu precisava falar muito bem deles pra vocês. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham curtido as recomendações. Como eu falei, esse vídeo não teve nenhum spoiler, eu falei apenas a sinopse e os pontos assim mais importantes pra vocês lerem, mas lembrem que todos eles têm um final arrasador, assim, é muito surpreendente mesmo. E eu digo pra vocês que mesmo que você seja um leitor ativo de fantasia, de ficção, ou até mesmo de suspense e mistério, você ainda assim vai se surpreender com o final desses livros. Então, sério, vale cada página, assim, cada momento que você lê vale muito a pena. Então é isso, deixa o like, se inscreve aqui, me segue nas redes sociais também, tá, gente, que eu tô sempre postando por lá, tanto no Instagram quanto no TikTok, algumas coisas de livros, de filmes e séries e essas coisas. Então, vão lá e é isso, até o próximo vídeo, tchau!